Galerinha, vamos lá. Boa tarde. Essa videoaula é bem rapidinha, não tem muito estresse. O cenário é o seguinte: vamos imaginar que você compartilha uma máquina com mais de um usuário. Nesse caso aqui eu estou rodando o Windows 7, eu tenho o usuário Dendro, esse cara aqui é administrador, tá? Se eu tiver mais de um usuário nessa máquina, nesse caso aqui eu vou já ter um usuário com usuário padrão, ele não tem perfil administrativo. Eu quero restringir algumas coisas desse usuário. Por exemplo, eu não quero que esse usuário acesse o painel de controle, tá? Eu estou com o usuário administrador, mas um usuário sem perfil administrativo não pode usar. Normalmente o que a galera faz? A galera vem aqui, ó, gpedit.msc, vai aqui e bloqueia o painel de controle. Sendo que isso aqui, velho, eu estou fazendo para todos os usuários, tá? Eu estou fazendo para todo mundo, inclusive os administrativos. Então o que eu quero fazer? Eu vou fazer logoff aqui, vou trocar de usuário, tá? E vou entrar com o usuário aluno 1. Aliás, aluno, desculpa, esse cara aqui ele não tem perfil administrativo, tá? Então, mas eu posso aqui, por exemplo, abrir o painel de controle, eu posso configurar alterações no Internet Explorer, pode fazer tudo isso, tá? Se eu vim aqui, por exemplo, em ferramentas, opções de internet, eu posso fazer alguma configuração aqui, tá? Então o que eu quero fazer? Qual a proposta dessa videoaula? É pegar o usuário com perfil administrativo, tá? Que no caso vai ser esse usuário Dendro aqui, tá? E com esse cara eu vou criar regras para que eu não faça essas modificações com o usuário com perfil comum, tá? Então, jogo bem rápido. Vou abrir a console do Microsoft Management Console, MMC, tá? E vou entrar nesse cara, vou adicionar aqui nesse Snipe-In, adicionar uma console chamada Editor de Diretiva de Grupo. E ele vai me perguntar, tu queres editar diretiva para que grupo? Eu vou vir procurar usuários, escolher aqui, ó, usuários sem perfil, sem privilégio de administrador, tá? Então todos os usuários que não foram administrador vão se encontrar nessa categoria aqui. Então vamos, por exemplo, bloquear o painel de controle, tá? Painel de controle, tá aqui o proibir acesso do painel de controle. Eu vou querer habilitar essa configuração de bloqueio. Para quem mexe com GPO, isso é bem tranquilo, não tem estresse. Se eu vier aqui, por exemplo, manutenção no Internet Explorer, segurança, programas, conexões, eu posso trabalhar com tudo aqui, tá? Então, criar links, criar zonas, opções de navegador, personalizar a barra de ferramentas. Eu posso trabalhar, fazer uma personalização para os usuários que não possuem perfil administrativo, tá? Então, eu posso brincar com isso sem estresse nenhum. Posso executar um script de logon para os usuários. Então, feito isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes nessas configurações de segurança, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, tá? Porque eu posso excluir botões existentes. Quais são os botões? Eu posso, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, isso aí fica para um segundo momento, tá? Mas eu posso aplicar GPO. Quem já conhece GPO sabe do que eu estou falando. Quem não for, dá uma olhada no fórum aqui, no site, que tem alguma coisa explicando, tá? Então fiz essa configuração, tá? Qual foi a configuração? Bloqueei o painel de controle. Se eu vier no menu iniciar, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver qual é o que tem. Ocultar notificações, forçar menu iniciar clássico, tá? Então eu quero que todos os usuários que não tenham privilégio administrativo não acessem o painel de controle e tenham o menu iniciar clássico. Eu posso salvar essas consoles se eu quiser usar depois. Eu venho na área de trabalho e salvo essa console. Então ela vai estar disponível aqui se eu quiser usar depois. Agora eu vou fazer o seguinte: para atualizar essa regra, eu tenho que dar um GP Update, tá? Que é Group Policy Update, ou reiniciar a máquina. Como eu não quero reiniciar, eu quero só trocar de usuário, vou fazer essa atualização de diretiva e ela fica lá. Eu não preciso fazer isso todas as vezes. Então, depois dessa atualização, o que eu vou fazer? Vou trocar de usuário, vou sair do usuário Dendro e vou colocar o usuário aluno, tá? E a gente, como aluno não tem privilégios administrativos,
a gente vai ver que as aplicações daquela GPO vão ser para usuários só desse tipo, tá? Então se eu vim aqui, por exemplo, o painel de controle já está bloqueado, tá? Se eu vim aqui em painel de controle, ele vai dizer, ó, que existem restrições, tá? Ele vai mostrar o executar, por exemplo. Se eu vier control aqui, ele não vai pegar, tá? Então a gente pode aplicar algumas configurações. Se eu voltar agora para o usuário administrativo, que tem o perfil de administrativo, eu posso ter as configurações com todas as configurações liberadas. Então não tem grande estresse. Se eu quiser alterar essas configurações, não tem problema, só é eu logar novamente com o usuário de perfil administrativo, desativar aquela configuração de política de grupo, tá? Depois que eu desativar esse cara ou incrementar outras políticas, eu passo a aplicá-las da forma que eu achar mais conveniente, tá? Então fica a dica aí, quem quiser compartilhar a máquina com o usuário de forma mais restrita, dá uma estudada boa em GPO, principalmente nas configurações de usuário, que aqui você vai conseguir fazer muita coisa interessante, tá? Posso trabalhar com muita coisa interessante. Se eu quiser tirar o executar, por exemplo, eu não quero que essa função aqui de janela R funcione. Eu posso bloquear o menu executar nesse esquema aqui também. Enfim, posso fazer muita coisa. Fica a dica. Tiver algum problema, dá uma olhada nisso aqui. Se você quiser incrementar mais alguma coisa, estuda um pouco essa parte de GPO. Eu vou editar o vídeo agora e posto para vocês. Um abraço, tchau, tchau.